já ouviu falar de Marcos Prado? Ele foi um poeta que viveu como ninguém as nossas noites curitibanas, escrevendo e fazendo arte pelos bares da nossa cidade. Poeta inquieto e questionador. Quem vai conduzir a história de hoje é o Fabrício Rosa. Vamos ver? Minha rua termina onde a tua começa e vice-versa. Então, aonde você vai com tanta pressa? Avenida Vicente Machado. Esta movimentada rua do centro da cidade, em outros tempos, foi rota do circuito underground da noite curitibana. Por isso, foi o local escolhido para encontrar Rafael Lopes, diretor do curta-metragem Ultra Lyrics, um documentário sobre vida e obra de Marcos Prado, nome emblemático da cena artística independente de Curitiba. Rafael, me diz uma coisa primeiro, você gosta de poesia? Sim, foi um dos motivos principais de eu ter escolhido o Marcos Prado como personagem do filme, né? Qual foi a tua primeira relação, teu primeiro contato com a obra do Marcos Prado? Em 2005 ou 2006, 2006 estavam fazendo o evento dos 10 anos da morte do Marcos Prado. Era um evento em homenagem ao Marcos Prado, e a fundação me contratou para fazer um vídeo em homenagem aos 10 anos da morte dele, né? Que foi exibido naquele Per Happiness na época, né? Eu acabei tendo contato com a poesia dele. Eu já gostava muito da poesia do Leminski e queria fazer muito o filme do Leminski, mas achei que era um lugar comum, assim, muita gente estava querendo fazer. E quando surgiu essas poesias do Marcos Prado, que eu não conhecia até então, falei, porra, tá aqui um poeta que tem uma obra legal e que não foi tão explorado assim, né? A partir desse evento do Per Happiness, eu comecei a mapear o pessoal que foi parceiro dele, porque ele escrevia muito em parceria. Conheci o Cobaia, conheci algumas pessoas, o Araê, a filha dele, né? E acabamos tendo a ideia de fazer um filme sobre ele, né? De partir realmente para um projeto. Demorou uns 3 anos para o projeto passar, mas quando passou a gente partiu para a feitura do filme mesmo. Você já conhecia a obra do Marcos Prado, já tinha tomado gosto pelo texto dele, e aí foi entrar um pouco na vida realmente dele. Que associações você viu entre o que ele escreveu e o que ele viveu? A linha-chave do documentário foi usar a obra dele como ponto de partida para contar a história dele, né? Ora com a música, ora com a poesia, né? As pessoas olham o Marcos Prado e pensam que ele era um bêbado, que ele era um cara que só se drogava, que não estava muito aí para as coisas, mas quando você começa a ver a obra dele, você começa a ver que as poesias dele descrevem cada momento da vida dele. A época ele estava realmente mais envolvido no punk, a poesia tinha uma pegada mais agressiva, tinha uma coisa mais assim, e ao mesmo tempo que ele conseguia ser um lírico, né? Tanto que o Ultra Lyrics é uma brincadeira do ultra lírico com o ultra lyrics de música, porque ele tinha uma facilidade muito grande de descrever uma música. A poesia dele é muito musical, né? Eu tinha a impressão, antes de realmente estudar a obra dele, que era uma coisa mais agressiva, mais tensa, que o cara ficava muito tempo em cima daquilo e tal, e era uma coisa que saía como se fosse um vulcão, né? E na verdade, pesquisando, eu descobri que o Marcos Prado ele tinha uma facilidade muito grande para escrever poesia. Então ele falava assim, tipo, pô, se eu pegar uma bula de um remédio, eu faço uma poesia da bula do remédio. Então era como se fosse respirar para ele, era realmente fazer a poesia, como o Solda fala no começo do filme, né? Ele era um poeta, ele não queria saber de outra coisa. O que interessava para ele era ser poeta, em tempo integral, 24 horas por dia, sabe? Quais são os depoimentos que tem ali nesse documentário? Olha, você vai encontrar um depoimento do pessoal que realmente foi parceiro dele, os principais, né? Tem o Tatara tocando uma música, foi o primeiro parceiro do Marcos Prado, que é um cara que tem uma obra bastante interessante também, o João Gilberto Tatara. O Rodrigão, o Ferreira, o Sérgio Villa-Lobos, que até não está mais em Curitiba, mas foi, acho que, o principal parceiro do Marcos Prado, né? Que era quem compôs com ele a maioria das músicas do Beija-Força, que foram as músicas que realmente apareceram dele, tipo Homem de Ferro. Rompemos a idade do ferro, ferro sobre ferro, não haverá terra pra suportar o que peso. Eu deixo tudo desorganizado assim, para que você arrume, Roberto Prado. Se eu pudesse arrumar um dia a mim, numa noite dessas eu teria organizado. Mas como o tempo é escasso e é curto o espaço, deixo que você se foda com tudo isso que escrevi e fica nisso. Mais uma coisa, Roberto.
Aquilo que escrevi, do mesmo jeito que você lê, é o certo, mesmo que pareça imperfeito. Um homem que segura os chifres de um boi e põe no chão, como um filho à cama, certeza, no mínimo poeta ele foi, e ao frágil e ao forte ele ama. Marcos Prado. Marcos Prado, acho que ficou marcado isso, né? O Marcos Prado foi um cara que foi poeta do início ao fim da vida, né? Eu nunca tive notícia de ninguém que tivesse na ficha de óbito escrito lá profissão poeta. O Marcos Prado tem, né? Profissão poeta. Profissão poeta. E era a profissão dele, né? Você conseguiu reunir alguns materiais raros aí para construir esse documentário, né? Para fazer essa pesquisa, manuscritos. Consegui, através do Beco Prado, alguns originais das músicas dele. Essa daqui é uma que ficou bem famosa, né? Que é Síndrome de Dom Juan, que foi uma das músicas mais tocadas com o Beija-Força e tal, né? Olha de lado, você o olha da esquina no seu olhar, uma cismado dele, muito pouco caso. Se aproxima com freio de mão puxado e vai apertando o passo enquanto sobe adrenalina. Tem algumas poesias assim que você pode ver que está em papel bem deteriorado e tal. Uma das coisas que ficou marcada no documentário é que metade da obra do Marcos Prado pelo menos se perdeu, porque era escrita em guardanapo, no bar, ou escrita em conjunto e ficava com alguém que nunca mais se via a pessoa, ou sei lá, o cara se mudava e esquecia uma caixa cheia de poesia no lugar que ele estava, perdia essa obra, né? O Diário também, né? O Diário foi um jornal que eles fizeram de protesto mesmo, né? Que tem várias coisas, várias pessoas escreveram nesse jornal, o Leminski, o Sol, do Marcos Prado, o Tadeu Wojciechowski, que é um poeta bem importante também. Tem umas coisas bem interessantes aqui. É um trabalho de garimpagem mesmo, né? A pesquisa, na verdade, do documentário, ele durou pelo menos de você ir atrás das obras e tal, 1 ano e meio. E o Rafael tem aqui também alguns dos livros do Marcos Prado. Quantos ele lançou? Na verdade, assim, lançados foram pelo menos uns 15, né? Mas a gente tem notícias que são mais de 20 livros, alguns são inéditos. Ele tem livro além de poesia, tem livro de contos que não foram publicados, que está com Araê. Tem livros dele, do Sérgio Villa-Lobos, que ninguém nunca viu. Inclusive tem um que é para publicar depois que o Villa-Lobos morrer mesmo, o nome é O Livro Póstumo de Villa-Lobos e Marcos Prado. Dele mesmo, eu me lembro do Livro dos Contrários, né? Que foi um livro que ele escreveu sozinho do início ao fim, né? Tem muita gente que acha que ele só escreveu com parceiros e não é verdade. Esse Livro dos Contrários é um livro assim de uma riqueza poética única, assim. Você vê que o cara tinha uma noção do que estava fazendo e um domínio de técnica muito grande quando você lê esse livro aqui, né? É difícil de você ver poesia desse jeito. E o Catalépticos, que foi da época punk, né? Acho que o Inferno, né, do Dante, eles fizeram uma tradução, o Tadeu, o Villa-Lobos e o Marcos Prado, né? Então eu fui encontrando pessoas que foram me mandando material, fui mapeando cada vez mais as pessoas, e quando eu fui gravar, realmente, eu tive acesso a algumas coisas que as pessoas não tiveram acesso, né? Poesias inéditas, essas coisas assim, que está arquivado ainda, e eu acho que vai vir um projetinho de longa aí sobre uma coisa mais, um Doc TV, alguma coisa assim, a gente está programando para fazer em seguida. Aí. Opa, que bacana. A gente está aqui na Vicente Machado, centro de Curitiba, que de certa forma era o circuito do Marcos Prado, onde ele circulava pelo centro da cidade. Vamos dar um passeio aí até os lugares onde ele andou? Vamos lá. Você vai se sentir mais bonita. E um dos materiais de arquivo que você usou para o documentário foi uma reportagem da TV Educativa que eu fiz há 15 anos, né? Na verdade é o principal material de arquivo que a gente tinha, fora os originais das poesias dele, né? Que na verdade é a única imagem que a gente tinha em vídeo do Marcos Prado. E apesar dela estar bastante deteriorada, isso acabou definindo também a textura do filme, né? A gente decidiu usar umas câmeras mais simples para criar um tom de realidade naquele registro, né? Como se fosse assim uma imagem que o espectador pudesse criar. E essa reportagem que eu fiz há quase 15 anos era sobre o lançamento do livro 3 Quadrúpedes Bípedes. A produção começou com uma ligação que eu fiz para o meu amigo, hoje jornalista e mestre em literatura, Márcio Renato dos Santos. Alô, Márcio? Oi, Márcio, Fabrício, tudo bom?
Cara, preciso de uma força tua. Vou fazer aquela reportagem agora com o Marcos Prado. Tô querendo inventar alguma coisa aqui, vou entrar na pensão dele, de repente botar uma música do Lou Reed, uma coisa meio poesia marginal. Tem algum poema pra mandar pra mim aí? Isso, meio poeta maldito. Baudelaire, perfeito, perfeito. Diga lá. Tá, alma do vinho, em certa tarde nas garrafas cantava. Homem, elevo a ti que me és tão caro, no cárcere de vidro e lacre em que me abafas, um cântico de luz, fraterno amparo. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was the she says, hey babe, take a walk on the wild side. Nós vamos conhecer Edson de Vulcanes, Marcos Prado e Márcio Cobaia. 3 escritores que estão trazendo o que há de mais novo da chamada poesia marginal. O que é? Isso aqui é? Você é Marcos Prado? Não. Aqui não tem nenhum Marcos Prado, não. E para conseguir uma boa reportagem, eu tive que entrar no clima sarcástico e provocador do Marcos Prado. E funcionou. No quarto de pensão, apenas a máquina de escrever e móveis essenciais. Deitados na cama, eu, Marcos Prado e o parceiro de poesia Cobaia, num bate-papo bem à vontade. Eu publiquei meu primeiro poema com 8 anos. Posso falar o poema? Claro. Ele era pobre, comia pão com xaxicho, depois morreu. O livro 3 Quadrúpedes Bípedes era um lançamento da então recém-criada Anarco Vigaristas, editora independente de Marcos Prado e os poetas Tadeu Wojciechowski e Roberto Prado. Eu sou o dono da editora, mas eu sou um dono meio gaiatão, assim, eu sou um vigarista mesmo. Então por isso que a gente assinou o livro como Anarco Vigaristas. Na verdade foi um pum de empresas que fez o livro. Esse negócio de faça você mesmo é praticamente a nossa lei. E outra que aqui em Curitiba as pessoas não dão muita chance para os outros não, cara, assim, tipo, agora o Marcos Prado é um cara legal, o Cobaia é legal, o Edson é legal. Não é assim não, cara, é um processo terrível de sofrimento. Cara. Curitiba é uma cidade tão cruel com as pessoas que criam, que não basta você ir para São Paulo, para o Rio e as pessoas te reconhecerem, não. Você precisa morrer para as pessoas te reconhecerem. E eu estou aqui com o Márcio Renato, dos Santos, o escritor, mestre em literatura pela Universidade Federal do Paraná, e que está aqui com a gente. Foi para você, né, que o Fabrício ligou, não foi, Márcio? Tudo bem? Tudo bem. Olha, se fosse hoje, possivelmente ele poderia clicar no Google, escrever Baudelaire ou Rimbaud e ter, assim, 5 segundos um poema. Mas naquele tempo, há 15 anos, eu há 15 quilos a menos e um outro contexto, a situação era outra. O Fabrício, ele trabalhava na TV, nós éramos colegas, né? E ele sabia que naquele contexto eu estava lendo, envolvido com muitos livros, estava lendo Baudelaire, Rimbaud, Marcos Prado, Leminski. Então eu imagino que a partir das nossas conversas, assim, ele se lembrou de me ligar e realmente eu passei por telefone. Você estava embriagado por esse universo. Por que poeta maldito? Esse rótulo, ele é associado, entre outros, ao Baudelaire e também outros poetas, e diz respeito a pessoas que são chamadas de fora da sociedade, assim, as pessoas que se recusam às obrigações cotidianas, essas regras, né? Mas, na verdade, o que mais chama atenção, tanto na poética do Baudelaire, do Rimbaud, do Marcos Prado e outros tantos, a gente pode esquecer um pouco o rótulo maldito e ler os textos, que são textos de uma beleza incrível, né? São leituras obrigatórias, é uma palavra que não seria interessante, mas são umas leituras muito prazerosas em qualquer momento da nossa vida. Naquele contexto, há 15 anos, eu vivia 24 horas, talvez, inebriado, com aquela poética, né? Essa coisa revolucionária de você ir contra tudo, também não tem isso? Sim, talvez. Eu estava naquele momento, eu era um adolescente, e aqueles eram meus heróis, talvez, né? Eram meus modelos, eu já gostava naquela época de escrever, já escrevia, e queria ser, talvez, como eles, ou escrever como eles.
E aquilo me fez muito bem, até hoje me faz bem, e fico muito satisfeito de estar aqui e de ter contribuído para a história, em alguma medida, do Marcos Prado, com essa pequena contribuição, mas que deu um caldo aí nessa matéria, que é a única imagem dele, né, uma das únicas, é uma muito raridade. Legal. Né? E a ideia de ter você aqui realmente é para contar esse momento que o Fabrício fez ali, uma reconstituição do momento ali, ligando para você e pedindo Baudelaire, e aí trazer você aqui para contar um pouquinho do que você está fazendo hoje, né? Porque você teve aí 20 anos, que você me contou ali, agora a gente estava conversando, 20 anos escrevendo e tentando se encontrar também na sua poesia, na sua literatura, na sua... É o percurso, né? No nosso percurso a gente vai em busca de vários sinais, várias vozes, temos fases, e aquela fase ali, há 15 anos, foi uma fase muito interessante, uma fase de realmente descobertas, né? Várias portas que se abriram, e vários poetas me abriram. Muitos portais também. Portais e várias possibilidades de ver a própria vida, a literatura, né? O nosso estar no mundo, então... a poesia, ela é algo realmente que toca, que pega a gente pela sensibilidade e nos transforma, né? Talvez a arte e a poesia tenham esse poder de mexer com a gente e de fazer a gente ir além e se reinventar. Mas então, vou ter que te interromper, a gente vai para um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta. Legal. Meu último cigarro pela primeira vez.